No vídeo anterior nós mostramos como é que o trabalho era iniciado através da inclusão de uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço era encaminhada para um usuário que precisava preparar o briefing. Esse usuário, preparando o briefing, anexava esse briefing ao documento e encaminhava para a próxima ação, que na verdade o sistema já passa aqui para o processo de confecção de cronograma. O objetivo desse vídeo é mostrar agora esse próximo processo, que é o de criação do cronograma. Como eu tinha dito no vídeo anterior, essa configuração está sendo mostrada apenas para que quem está assistindo o vídeo tome conhecimento do fluxo como um todo para depois a gente ver na prática. Mas na verdade o usuário final não precisa se preocupar com isso, porque toda essa configuração aqui ele já recebe pronta, e lembrando também que isso aqui é só um exemplo, isso vai ser adequado à realidade de cada cliente. Então quando o fluxo passado terminou, nosso documento que começou aqui na pasta de briefing confecção foi transferido automaticamente para a pasta cronograma confecção. Ele é um desses que está aqui. E já caiu aqui na caixa de entrada da próxima pessoa, do próximo responsável no sistema pela confecção do cronograma. Passou pelo responsável do briefing, agora foi encaminhado para o responsável pela confecção do cronograma, recebe esse documento. Mas antes vamos dar uma olhada aqui no fluxo. Então ele é iniciado. Eu tinha falado no vídeo anterior também, eu estou utilizando sempre o usuário, um usuário qualquer aqui só para demonstração, mas na verdade esse fluxo é sempre de um usuário para o outro usuário, que pode retornar para o usuário anterior o documento se ele for reprovado, ou pode prosseguir para um outro usuário se ele for aprovado. Nesse caso aqui a gente está usando sempre o mesmo usuário para fins de demonstração. Então esse usuário precisa informar que o cronograma foi anexado, ou seja, ele precisa confeccionar o cronograma e anexar o cronograma. O sistema já muda o documento de pasta mais uma vez e pede para que uma outra pessoa aprove esse cronograma. Essa pessoa, hipoteticamente falando, ainda é o funcionário da empresa. Tá? Quer dizer, um funcionário da empresa confecciona o cronograma e o outro vai dar uma olhada para ver se está tudo ok e aprova. Tendo aprovado esse cronograma, é encaminhado já para um outro usuário que vai encaminhar o cronograma para o cliente. Aqui embaixo, ele vai dizer se o cronograma foi enviado para o cliente ou não. Percebam sempre que esses fluxos eles podem ser aprovados, o documento pode ser aprovado ou rejeitado, e se ele for rejeitado ele segue um caminho diferente. Tá? Vamos sempre seguir o fluxo aqui da aprovação. No fim das contas, esse fluxo aqui vai terminar quando? Quando depois do cronograma ser confeccionado ele for aprovado internamente e for encaminhado para o cliente, e aí já começa o fluxo da confecção do layout, que vai ser objeto de um próximo vídeo. Vamos ver isso aqui na prática. Nosso exemplo anterior. Esse documento aqui foi iniciado com a OS, depois foi anexado aqui o briefing, lembrando que todos os documentos que eu estou utilizando aqui são exemplos, na verdade o texto que está aí não corresponde a nada real, é fictício mesmo. Então isso aqui seria o briefing descrevendo como é que deve ser feito, como é que as coisas devem serem feitas. Eu já tenho então a ordem de serviço que iniciou o processo e o briefing já confeccionado. Agora o sistema está pedindo para que o cronograma seja anexado. Outra coisa importante é que a gente começou aqui com o documento na pasta briefing, confecção, e agora ele já foi colocado automaticamente pelo sistema na pasta cronograma confecção. Então, se a gente consultar essas pastas aqui, a gente vai saber exatamente quantos trabalhos, quantos jobs estão em cada etapa, em cada fase. Tá? Na caixa de entrada, aparece lá em negrito como um e-mail chegando, o documento anexo, e aqui do lado o que é que precisa ser feito. Então, se eu receber esse documento, eu devo anexar o cronograma. Mais uma vez, documentos fictícios. Vamos pegar aqui um documento feito no Excel, simbolizando um cronograma. Não quer dizer que as informações que estejam aí tenham que estar nesse formato. O cliente final vai colocar no formato que ele quiser. E vou anexar meu cronograma no documento. Essa pergunta que ele faz sempre é para saber, já que eu estou editando o documento, se eu quero bloquear esse documento, porque uma vez que eu esteja editando, as outras pessoas que usam o sistema não podem editar ao mesmo tempo que eu, porque senão vai dar confusão, né? Então, à medida que eu digo aqui que o cronograma foi anexado, ele já libera o documento de novo, que ele acabou de bloquear, né? Libera, e encaminha para a pessoa que vai fazer a aprovação desse cronograma. Então, eu posso colocar uma mensagem. Então, simulando aqui que o usuário responsável pela aprovação do cronograma fez login no sistema, ele vai na caixa de entrada dele e vai ver que tem um cronograma pronto, aguardando a aprovação. Ele vai clicar duas vezes, ele pode conferir a OS, dar uma olhada no briefing, o cronograma é o próximo documento aqui. Ele tanto pode visualizar aqui no visualizador do próprio SimplesDoc, ou abrir em tela cheia para ver melhor, ou mesmo clicar com o botão direito, pedir para executar no aplicativo de origem, que ele vai abrir o aplicativo padrão do Windows, no caso o Excel,
Isso é uma planilha, ele pode fazer edição, ele pode colocar comentários, ele pode fazer o que ele quiser. E no fim, quando ele estiver satisfeito, ele vai aprovar esse cronograma. Ou ele pode também reprovar colocando um comentário. Automaticamente o sistema devolve para a pessoa que mandou o cronograma. O sistema sabe quem é essa pessoa que mandou o cronograma para esse usuário aprovar. Então ele já devolve automaticamente. Mas aqui, no nosso exemplo, a gente vai sempre estar aprovando. À medida que eu aprovo esse documento, eu posso colocar uma mensagem para o próximo usuário, né, o responsável pela próxima etapa. O responsável pela próxima etapa, entrando no sistema, fazendo login, vindo na sua caixa de entrada, vai ver que, na verdade, o que está faltando aqui é enviar o cronograma para o cliente. Quando ele confere todo o trabalho que foi feito, dá uma olhada no cronograma, ele já sabe que esse cronograma foi aprovado, tem como consultar no final. No último vídeo eu vou mostrar como consultar o que foi feito em todas as etapas. Dá para ver quem fez, quando fez, o que fez e qual foi a observação que a pessoa colocou lá. Então ele pode ficar tranquilo. Então o que essa pessoa precisa fazer agora é enviar o cronograma por e-mail para o cliente. O SimplesDoc utiliza uma solução de software que é totalmente integrada ao pacote Office. Então o Outlook, sendo do pacote Office, eu tenho a opção de já deixar ele configurado na máquina, e aí fica mais fácil quando eu quiser mandar por e-mail, depois de eu conferir o cronograma, clicar com o botão direito, e-mail, ele já vai abrir para mim a mensagem anexa. Eu posso colocar um destinatário, posso alterar ou não o campo assunto, posso alterar ou não aqui a parte da mensagem também e enviar. Depois disso, eu vou lá e digo que o cronograma foi enviado. Posso colocar uma mensagem também para a próxima pessoa, a próxima etapa. Com isso a gente finalizou a etapa aí do cronograma. Na verdade o documento foi migrando aqui de pasta em pasta, tá? E agora ele caiu aqui na pasta layout confecção, porque depois no nosso fluxo de exemplo aqui, depois que o cronograma é aprovado e enviado para o cliente, já inicia a confecção do layout. Esse vídeo termina aqui, porque o objetivo era mostrar a parte do fluxo relacionada com o cronograma. Convido vocês para assistir o próximo vídeo, que vai mostrar o restante do processo.